É bom, pessoal, aqui, quase que eu falo cinema de peso. Coração Gremista, o grupo de WhatsApp que virou canal no YouTube. E eu tô aqui que eu me atrasei pra gravação. Apareceu! Eu me atrasei pra gravação, desculpe, gurizada. Estava preso em eventos da Associação de Imprensa. Ainda caiu uma chuva ainda antes de chegar aqui. Mas, bora, gente de bromação. Hoje nós vamos falar sobre qual competição você acha mais importante, né? Ou nós deles achamos mais importante para o Grêmio disputar este ano. Se Brasileirão, se a Copa do Brasil ou se a Sul-Americana. Porque os outros anos tinham umas polêmicas, o Grêmio deixava o campeonato para resolver disputar as Copas. Pois é. Depois da vinheta a gente tem esse papo. E aí... Bom, pessoal, aqui de volta, não nos apresentamos, né? Eu sou o Chico Zito, aqui no centro, Wilson Rosa, o amigo Tom Hanks, e lá na esquerda, o Nildo Na Júnior. ponta esquerda. E é isso, mas antes de começar a falar sobre o assunto do dia, o que nós temos que fazer? Deixa o seu like, acione o sininho, é isso, né? Isso, E se inscreva no canal, compartilhe com os amigos, deixa aí seu comentário para nós fazer nossa resenha aí. nos últimos dias nós ganhamos 15 novos seguidores lá no YouTube. Lá. Valeu, galera! Obrigado, tô enchendo o saco, fico enchendo o saco da pessoa, do pessoal. Tu é gremista? Então se inscreve. Cara, não custa, é de graça, não custa nada. O Colorado também pode assistir. E nós temos alguns colegas, alguns amigos vermelhos. Jackson, tudo bem? Tanto que a gente falou que não ia falar morango para o Jackson, né? Exato. Que ele ficava na Maguari. Ai. Só que a gente não consegue, né, Jackson? Tá bom. A gente ia falar, o que a gente fala mesmo? Nildo, Vermelho, né? A gente não fala mais o nome do time deles. É. Fala vermelhos, ou colorados, ou eles, ou co-irmão. Eu não quero mais que chama de banho de bola, né? Não tinha. Mas tá bom. Dito isso, feito, acabado o bullying aqui. Nós vamos. O Grêmio estreou já no Brasileirão contra o Atlético Mineiro. A gente não sabe o resultado, a gente gravou antes do jogo. Aconteceu? Tomara que tenha ganhado. Mas aí, nos anos anteriores, o Grêmio tinha, como eu falei na chamada lá, o Grêmio sempre abandonava o campeonato brasileirão para se dedicar à Copa do Brasil, à Libertadores. E nos últimos tempos a coisa estava muito errada, né? Não foi bem a coisa. Mas este ano o Grêmio está formando um grupo bem grande de jogadores. Sim. VAC, né? O Wilson, por exemplo, o Wilson sempre vem falando anteriormente que de repente o Grêmio poderia usar um time na Copa do Brasil, no Brasileirão, né? O que você acha? Dá pra fazer 2 times, sabe? Eu acho que dá. Que comissão tu quer ganhar, hein? Eu? Isso. Eu prefiro ganhar todos. Mas eu acho que é mais fácil se dedicar para uma Copa com mais gana do que para um campeonato brasileiro, que é um campeonato que desgasta muito. Mais longe. Mas o que eu acredito que o Grêmio deve fazer é jogar com o máximo de titulares o mais tempo possível. Tu tem 11 titulares, vamos dizer assim, e desses 11 tu tem mais uns 4 que tu pode trocar um ou outro em determinados momentos. E tu mantém a estrutura do time. Tu mantém um jeito de jogar, uma máquina de funcionamento, né? Agora, tu não pode de um jogo pro outro tirar 8 jogadores, botar 8 reservas e assim, na outra partida tu já tira outros 8 ou até mais, até 10. Uma situação Eu acho que esse tipo de coisa o Grêmio não pode fazer. Eu acho que a comissão técnica deve estar planejando tudo isso, pensando tudo isso, né? Porque é bem complicado. Competições que tu tem que dar prioridade. Vai escolher uma, mas aí bota reserva nas outras.
aí começa a decair nas outras, fez um planejamento errado. Eu sou contra, inclusive, botar um time inteiro reserva em determinada partida, só quando é uma fase já definida. Aí sim. Vamos imaginar na Sul-Americana, que o Grêmio tem 6 jogos, né? Na primeira fase. Aí nos 5 primeiros jogos tu já está classificado. Aquele 6º jogo tu pode jogar com o time completamente reserva, porque aquele jogo não vai fazer diferença nenhuma. Não nada. Isso. Aí ok. Nem na questão, por exemplo, digamos que ganha os 5 primeiros jogos, né? Lá nas oitavas, pontuação de 15 pontos. O Grêmio não vai perder o jeito de jogar a segunda em casa, né? Com 15 pontos não vai perder, logicamente. Vai ser a melhor campanha na primeira fase. Vai pegar sempre jogos, sempre o primeiro jogo fora, o segundo na arena. Mas tem que fazer tem que pontuar. Por exemplo, eu me lembro que eu ficava irritadíssimo com o Renato, meu ídolo mor, questão futebolística, né? Porque ele priorizava sempre a Libertadores, a Copa do Brasil, em detrimento do Brasileirão. E muitas vezes o Grêmio teve a chance de ganhar o Brasileirão e faltava pontos porque tinha colocado em determinado jogo os reservas. Isso me irritava profundamente. E uma coisa que aconteceu já também é diante de um jogo grande. Aí tem Grêmio e Flamengo, que é um dos primeiros jogos aí do Campeonato Brasileiro. O Grêmio quer ganhar do Flamengo, vai com toda a força. Aí o próximo jogo, na quarta-feira, é a Copa do Brasil. Aí o Grêmio vai lá e bota um time reserva para jogar a Copa do Brasil, porque se desgastou demais. E daí o próximo jogo do Campeonato Brasileiro também é outro jogo grande. Então, no intervalinho, o Grêmio joga com o time reserva contra a Copa do Brasil. Aí perde a Copa do Brasil. E daí fica precisando vencer de 3-0 depois na Copa do Brasil. Pra quê, né? Isso. Joga com meio time reserva, meio time titular. Eu vou puxar lá o 2019, o Messi, lá o técnico português, lá o Jorge Jesus, que ele, em todas as competições, era o mesmo time. O time pega embalo, o time pega confiança, os jogadores se conhecem. Não fica, sabe? Depende da coisa. A gente fala que tem outros problemas, né? Muda uma outra peça, né? Não, e quando tu tem 5 substituições para fazer, aí no segundo tempo tu troca. E daí poupa os jogadores no segundo tempo. Faz o resultado antes, poupa depois. Faz 3-0 no primeiro tempo, vamos imaginar, né? Tu tem condições de fazer isso. Aí no segundo tempo tu tira 5 jogadores importantes. Tu vai dar ritmo para aqueles que não estão jogando e tu vai poupar os titulares. Aí ok, tu tá fazendo certo. Sim, mas sabe que olhando a tabela de jogos lá, me apavorei. Meio desumano a coisa, assim, sabe? Os jogadores vão ter, mesmo que faça isso, vamos tirar só os desgastados, vai mantendo os outros. Não, os caras não vão conseguir jogar, por exemplo, 3 partidas seguidas. Não tem como, é muito pouco tempo para se recuperar, é viagem, né? Então, no máximo, eu acho que no máximo vai ser 2 partidas, já vai ter que botar outro. No máximo, sabe? Mas é aquilo que eu tô te dizendo, tu tem 5 substituições para fazer durante o jogo. Tem que dizer os caras não precisam jogar 90 minutos todas as partidas. Pode jogar 60. Agora falando das competições, escolher qual é a competição. Cara, assim, eu sonho em ser campeão brasileiro, né? Mas assim também, ao mesmo tempo, claro, tem o Palmeiras, tem o Flamengo, o Corinthians, mas ao mesmo tempo, cara, a gente por muitos anos o Grêmio foi o time mais vencedor da Copa do Brasil. Pois é. E aí, aí nós perdemos isso pro Cruzeiro, que foi bicampeão. O Grêmio foi campeão em 2016, Copa do Brasil, e depois, em 2017 e 2018, o Cruzeiro. Nos últimos anos de. O Cruzeiro era um time grande, depois o Cruzeiro desabou, né? Passou 3 anos na Série B. Mas o Cruzeiro passou a gente 6-5. E o ano passado o Flamengo já nos alcançou. Então, o Cruzeiro 6 títulos, Grêmio e Flamengo 5. Palmeiras tem 4. Mas aí, outra coisa, nós nunca ganhamos a Sul-Americana também, né? Mas a Sul-Americana, aquela coisa como dizia o Léo Guercio, nosso amigo Léo Guercio, Sul-Americana é quase como a divisão, né? A gente quer ganhar, porque o lado vermelho ganhou.
Mas pra mim é o dispensável. Eu acho que é muito mais importante ganhar a Copa do Brasil. A Copa do Brasil dá dinheiro também, Porque né? dá dinheiro, porque dá prestígio, é um título importante pra gente. E já coloca na Libertadores. Isso, é. E vai ter um negócio no meio aí, né? Vai ter uma parada desse Mundial de Clubes. Acho que até isso eles estão vendo como é que vai ser Copa do melhor. Brasil, o Grêmio sempre foi bom porque era tiro único, assim, né? 2 joguinhos já tu eliminou. Mata-mata, sou um bom já mata-mata. elimina um adversário. O Grêmio tem essa coisa do mata-mata ser. Isso que é importante. E se fosse para escolher desses 3, eu preferia a Copa do Brasil. Eu queria ganhar o Brasileirão ainda. Eu também quero. Mas como eu falei, mas o Brasileirão tem muito mais concorrente, né? É mais difícil, gente. É mais difícil, né? É ponto corrido. Aí isso aí eu vou me lembrar de 2023 que a gente perdeu por causa do filho da puta que não deu aquele pênalti da mão do Yuri Alberto lá no. Era pra ter sido campeão, né? Pra ser campeão. Mas digamos que ele tinha sido assim, também tem isso, né? Às vezes eu fico pensando, mesmo que teria sido o Corinthians lá no Neoquímica Arena, mas poderia ter perdido outro jogo, né? Mas isso aí é o centro, mas o centro não existe, né? Eu não vou ficar em cima do muro, vamos lá. Eu vou achar assim, ó. Nós não temos time para Campeonato Brasileiro. O grupo é muito longo e Flamengo tem mais grupo, Palmeiras, então eu acho que o Campeonato Brasileiro não dá. Nós vamos tentar se manter ali. Copa do Brasil também acho que não vai dar, sabe? Lá nas semifinais nós vamos morrer. Porque aí nós vamos pegar os grandão, o Flamengo, os grandão, nós vamos ir. E eu acho que a Sul-Americana nós temos grande chance. A não ser que o Atlético, não sei qual é o time grande. O Atlético nos Mineiro, incomode. o Corinthians. Só vocês morrer antes. Né? Nós temos grande chance. Então eu aposto a Sul-Americana. Eu acho que a Sul-Americana nós tínhamos que ganhar essa Sul-Americana. Sim, assim, ó, pelo Leandro Carvalho, até a gente já falou isso em programas anteriores sobre a questão da Sul-Americana. A primeira fase dele é muito fácil. Né? Até o Wilson me xingou lá, o Godoy Cruz lá, o Atlético, o Grau e o Esportivo Luquem são times vagabundos. Eu tava fazendo uma comparação. Mas tem que jogar com respeito, senão nós vamos fazer fiasco. Eu tava fazendo uma comparação dessa chave da Sul-Americana com a última que a gente teve em Libertadores. Que nós tínhamos um argentino, tinha um boliviano e tinha um chileno. Times bons. E daí a gente poderia comparar em termos de tamanho os dois argentinos, um com o outro, o boliviano com o paraguaio e o equatoriano com o chileno. Né? E daí eu acho que nós temos um time mais forte, esse argentino que é o Godoy Cruz, depois o Esportivo Luquem do Paraguai e por último o Atlético Grau do Peru. Teoricamente, esses 3 são mais fracos do que aqueles 3 que a gente enfrentou na Libertadores. Eu não tô lembrando agora qual 2017 Libertadores? A última Libertadores que o Grêmio participou. 2023. 23? E quem eram os times? Estudiantes. Tá. Eram Estudiantes, o Huachipato e o Bolívar. Tá. E o Grêmio perdeu a primeira partida porque jogou com o time reserva depois do Campeonato Gaúcho. Sim, isso, tá me lembro. Isso. Perdeu aqui. O Grêmio perdeu 2 seguidas, né? Perdeu aqui na Arena pro Huachipato. De novo, né? 2 vezes. O Grêmio nunca ganhou com a Huachipato Arena. Jogou com o time reserva contra o Bolívar e perdeu lá. Que era um jogo que dava para ter ganho. Aí foi ganhar do Estudiantes, que era o jogo mais difícil lá no La Plata. Aí deu toda a história da enchente. Né? Então 2024. 24. Ano passado. 24, exato. 24. E daí teve todo o... A gente ganhou todos pro Corinthians, né? Isso. A gente ganhou lá o Corinthians lá no jogo que foi lá no Paraná. Isso. A gente ganhou nos pênaltis. Perdeu nos pênaltis. Mas eu tô só comparando a primeira fase. O Fluminense. Fluminense. A gente ganhou no Paraná, o Grêmio Fluminense oitavas. Foi eliminado no Fluminense no Maracanã. Mas o que eu queria dizer é que antes de chegar nessa fase, só a primeira que era para comparar. Que o Grêmio começou com o time reserva e se lascou e teve que buscar a recuperação depois. E daí depois, quando joga no Paraná, depois a gente consegue
vencer o Bolívar de goleada, vai vencer o Huachipato lá no... 4x0 Bolívar, né? Primeiro jogo lá no Contreira. Vai vencer o Huachipato lá no Chile, né? 1x0. O grande jogo do Marquezine, né? Marquezine é a bruta. E acaba perdendo a última partida do Estudiantes, empatando, eu não lembro. Empatou 1x1. Empatou. Que barbaridade. Mas Mas eram times similares a esse que a gente tem hoje. Sim. Só que eu acho eu acho que o Estudiantes é um... o Estudiantes é outro patamar. É outro patamar. Sim, mas eu quis comparar um argentino comparar com outro argentino. Um boliviano e um paraguai, que também é mais ou menos a mesma coisa, a diferença é que lá tinha altitude, esse não vai ter. E o Huachipato, que era um time... Equivalente ao Atlético Grau, né? Exato. Outra coisa que nos ajuda. Só que, para nós, eles são menores dessa sul-americana. Mas isso que eu digo, assim, o Wilson fica bravo comigo lá no grupo, quando eu digo, né? Que esses times são vagabundos, são times... tem que ter respeito. Cara, são times menores, eles não podem... Eles não têm atenção ao Grêmio. O que aconteceu quando o Odan Cruz viu que ia cruzar com o Grêmio? Os caras foram pro X, o antigo Twitter, falar o azar que eles deram e encarar o Grêmio. Porque todo argentino, todo uruguaio, todo chileno, todo boliviano, eles têm medo de pegar o Grêmio. Eles se borram de medo quando tem o Grêmio pela frente. Mas o Grêmio criou essa coisa da garra. Garra gaúcha, a garra porteira, alma copeira. De ter o estádio da casa como um inviolável, assim, intransponível, que eles não conseguem ganhar do Grêmio dentro da arena ou dentro do Olímpico antes. Isso aí. Não, outra coisa a dizer, outra vantagem que nós temos na Sul-Americana é a experiência do nosso treinador, né? Conhece mais os times que ele treinou lá, né? Sim, aquela coisa do gauchão. Ele não conhecia os times. Aí sofreu com o gauchão. Porque ele não conhecia, ele tá chegando agora. Esse aqui já perdeu o gauchão, o Ruralito, isso aqui tem que mandar embora, não sei o quê, incompetente. Chegando agora. Mas eu já me controlei. Eu lembro, depois você até falou assim, acho que fui demais. Lembro quando tu falou comigo, falou, acho que eu exagerei. Mas o cara conhece toda a América Latina, conhece toda a América do Sul. Ele não conhece o Brasil. Porque ele não conhece o Brasil, mas ele conhece todos esses países de língua espanhola, né? Vamos torcer para que... Mas eu falo, tudo bem. Então eu queria ganhar Brasileirão, o Wilson queria colocar a Sul-Americana e o Nildo vai de Copa do Brasil, né? Vamos ver quem e dá vaga para a Libertadores de 2026. Eu ainda queria ser, porque o Grêmio é bicampeão brasileiro CBF. Bem lembrado. Eu quero ser tri. Eu quero dizer outra coisa, que o Grêmio, apesar de jogar uma Copa do Brasil para ser campeão e disputar a Libertadores, pelo Campeonato Brasileiro, no mínimo, a gente tem que tentar a Libertadores. Sim. Se não vamos disputar título, mas temos que chegar lá em 5 primeiros. O tema do programa anterior aí. Isso aí, né? Então vamos torcer aí para que o Grêmio consiga ir bem nas 3. Se o Grêmio fosse bem, até seria o ideal. Como é que é? A tríplice coroa, né? Imagina ganhar Brasileirão, Copa do Brasil e... Aí vai ter um time... Vai ter um time aqui no Brasil que vai mudar de nome, Interregional. Não, mas eu já acho que eles são... Eu já acho que só tem título mais regional. Eu já acho, que nós somos octa. Só nós somos octa. Só nós somos tri. Nós somos da América, nós somos super como o Brasil. Aí, sinto muito. Nosso amigo Marcelo Marques, ele sempre diz, a gente dá muito valor para esse timezinho aqui, né? Da beira do lago aqui. A gente fica assim. Mas sempre teve essa guerra. Mas olha, Tá na hora de acabar. Pensava nisso, até porque a nossa torcida já é bem maior que a deles, né? Sim. Nós temos aí uma pesquisa nesses últimos anos. Não tem nem graça. Somos os sexto, né? Sexto colocado no Brasil. Ali com o Vasco da Gama, né? Eu não sabia que a maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo. Que legal. Desde que o São Paulo é a gente. A maior torcida fora do eixo Rio-São Paulo. Que legal. Não, mas aquela coisa que a gente... Cara, a gente lembra quando o Grêmio... Esse ano foi na Copa do Brasil contra o São Raimundo, que a gente falou sobre o Grêmio e a torcida. Onde o Grêmio vai, sempre tem gremista. Qualquer lugar que ele apareça,
Sempre tem gremista, cara. E aí, pô, muito legal ter uma matéria que eu não lembro qual emissora que fez, que tinha um cara, o Araimense, que ele nunca pisou aqui no Sul. O cara nunca saiu de Rolema. E aí o cara tem tatuagem do Grêmio, o cara é uma doente, e o cara nunca saiu de Roraima lá, nunca saiu de Boa Vista. Aí como é que tu virou? Cara, eu fico vendo na televisão a torcida, eu fico vendo o time lutando em campo. Aí essa diretoria de bosta, pega esse cara, traz ele pra cá pra ele ver um jogo aqui em Porto Alegre, paga pra ele uma semana em Porto Alegre, leva o cara pra conhecer a arena, dá a camisa pro cara, sabe? Tem que fazer essas coisas. Faz esse marketing. Isso aí. Imagina o cara voltando lá pra Roraima, em Boa Vista, chegando lá, ele vai, é aquela coisa que reproduzir, né? Vai chegar lá só o que os caras fizeram comigo lá, né? Exatamente. E aí tem aquela coisa, o gaúcho tem, chama o gaúcho de xenofóbico, não sei o quê. Porra, aí tem os caras lá do Nordeste, do Norte, que amam o Grêmio assim, e uma coisa não tem explicação. Bacana isso. É bacana tu ver, né? Somos nós, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, né? Tem essa coisa, né? E pensa bem, isso que o Palmeiras, Corinthians, Flamengo é do centro do país, onde eles têm a mídia com eles. Eles não têm mídia, né? Era o que Botafogo e Santos eram nos anos 60. Isso. Exatamente. Eles onde já passou fronteiras, né? Vendia imagem para a América Latina inteira. Isso. Pelé e Garrincha era conhecido na América inteira. Aliás, só para falar do Santos, né? O Santos de Pelé, o que tem de Santos pelo mundo. Porque o Santos se questionava. Santos Laguna. Santos do México, tem Santos da África, tem Santos em vários lugares porque o Santos se questionava. Pô, o Grêmio tem uma gremina. O Grêmio foi pra Bulgária nos começos dos anos 60, e aí chegou lá. Uma hora essa história. Isso, essa história. E aí os caras foram ver o Grêmio no estádio de Sófia, na Bulgária. Os caras se encantam, o jogo deles já era encantador, os caras se encantaram com o Grêmio. As coisas do Grêmio são uma combinação quase única. Cara, isso que tem várias. De longe, que já sabe que é o Grêmio, né? Exatamente. Já sabe que é o Grêmio. E o Grêmio, os caras precisam falar, Grêmio, é Grêmio. É Grêmio. E aí o Grêmio chegou lá na Bulgária, em Sófia, fazer um amistoso, as pessoas saíram encantadas, e o cara ia ser pai, e nasceu a filha dele, o cara chegou no hospital, e a mulher dele, como é que vai ser a nossa filha? O cara olhou. Gremina. Que legal. Eu cheguei a semana, me arrepia aqui. E outra, tem um time no Japão, uma camisa isso? dele. Eu cheguei a time alemão lá, o Waldorf. Vamos fazer um programa sobre isso. Eu já fiz. Eu não tava. Não tava. Mas dá pra fazer de novo, porque a gente vai descobrindo mais time. Depois que a gente fez esse programa, eu descobri que tinha time na Alemanha. Que tem um time que usa as camisas do Grêmio. Mas é isso, a gente começou a viajar aqui. Já estamos no assunto. Então tá, gurizada, deixa aí seu palpite. Na verdade, para resumir o assunto, nós queremos ganhar todos os campeonatos. Isso aí. Feito! Valeu! Gol do Grêmio! Beijo.